Olá, primeiro ano, beleza? Bom, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no conteúdo de funções afim. Na aula passada a gente viu o que seria uma função afim, né? Que é uma função do tipo f de x igual a ax mais b, sendo a e b coeficientes, né? Se tiver 1 ao quadrado não é função afim, beleza? A gente viu também que se tiver só o x sozinho também é função afim, porque o b seria zero nesse caso, ok? Então, esse foi o conteúdo da aula passada, olha aí para você ver. Então, na aula passada a gente viu que era uma função e uma função afim, vimos alguns exemplos, né? Vimos como calcular o f de qualquer número, que é basta substituir o valor de x por aquele número, né? E pronto. Beleza. Hoje nós vamos estudar gráficos de funções afim. Ok? Muito interessante, isso aqui é a parte mais importante que a gente tem do primeiro ano, dessa primeira parte. O mais importante é saber o gráfico dessas funções. Para se construir o gráfico, nós vamos seguir esses passos aqui. Primeiro, a gente vai chamar o f de x de y. Então, você lembra que as funções, eu falei para você no texto da aula passada, que as funções ou recebiam o nome de f de x, ou recebiam o nome de y. E aí a gente vai trocar agora. A gente vai sempre chamar de y. Por quê? Porque a gente vai usar o eixo de coordenadas. Não sei se você já viu esse eixo. Aqui é sempre o valor de x, aqui é sempre o valor de y. Acho que você viu no nono ano, né? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que marcar nesse eixo a nosso gráfico da função. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Ó, então, o primeiro passo. Chamei o f de x de y. Então, lá na minha função, por exemplo, está lá f de x igual a x mais 2. X mais 2, por exemplo. Então, eu troco f de x por y. E agora, minha função fica dessa forma. Certo? O que eu devo fazer agora? Eu devo escolher dois valores aleatórios. Um valor de x1 e devo calcular o f de x1. Então, por exemplo, escolho lá, sei lá, 1. Então, eu venho cá nessa função de baixo. Vai ficar assim, ó. Para x igual a 1, y vai ser 1, eu troco x por 1, mais 2. Então, o y vai ser 3. Guarda essa informação. Então, fiz essa linha. Agora, para x igual, sei lá, escolhe qualquer valor aí, 0, por exemplo. Para y igual a 0, para x igual a 0, eu troco x por 0, vou ter 0 mais 2, que vai dar 2. Então, eu encontrei dois valores. Então, o que eu fiz? Primeiro passo, chamei f de x de y. Segundo passo, coloquei um outro x aleatório, que não pode ser o mesmo que você já tinha escolhido, e encontrei o f de x2. Quarto passo é colocar esses valores em uma tabela. Como assim? Ó, você vai ter uma tabelinha lá, x, y, que é igual a f de x. Essa é a tabelinha que você vai construir. Então, aqui, ó, o primeiro valor de x que você chamou não foi 1? Então, você vai lá e coloca 1. Qual valor você encontrou? Você encontrou 3, ó. Então, para x igual a 1, eu jogando ela na função, vou ter 3. Beleza. Agora, para x igual a 0, eu encontrei 2. Ok? Beleza. Tem uma tabela, então agora eu consigo construir o gráfico. Como é que seria isso? Ó, você vai marcar os valores aqui no gráfico. Ó. Sempre aqui no meio é 0. Então, aqui é 0 para y, 0 para x. Então, aqui é valor de x, aqui é valor de y. Então, aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e seguindo. Aqui eu tenho menos 1, menos 2. Aqui para baixo eu tenho menos 1, menos 2. Lembra que o plano cartesiano é dessa forma? Você tem valores de x e y, o valor de x é sempre esse deitado, tá? O valor de y é sempre esse em pé.
E aí, o que você vai fazer agora? Você tem que marcar esses pontinhos aqui. Ó. Você vai lá no 1x. Vou marcar de caneta preta, para ficar mais fácil. Ó, tô no 1 aqui no x, né? Aqui no 1x. Você vai subir ele até chegar lá no 3 no y. E fechar, como se fosse um retângulo. Aqui não tá bonitinho não, mas tá valendo. Como se fosse um retângulo. Fechei aqui, ó, certo? Então, ó, de novo. Sempre começa com x. Tá no 1 no x, sobe ele até chegar no y lá. Cheguei no y, ele vira o valor aqui do quadradinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. Ó, fica melhor. Certo? Aí você põe um pontinho lá, onde você encontrou. Faz uma bolinha lá, tá? É importante você fazer essa bolinha aí. Por quê? Porque a gente vai ligar esses pontinhos quando a gente for montar a reta. Tá, marquei o primeiro, agora eu marco o segundo, a segunda linha. Segunda linha, tem o 0 em x, aqui, subo até y. Tá vendo que ele vai caminhar sobre o eixo y? Eu não posso marcar por fora aqui, fazer uma curva. Não, caminha em cima do eixo. É o único caso onde a gente caminha sobre o eixo. Quando o x for 0 ou quando o y for 0. Tá bom? Então, ou anda para um lado ou anda para o outro. E aí, o que acontece? Vamos lá. Vamos marcar, então, esse ponto, em cima do eixo. Por quê, professor? Porque quando eu caminho para cima... Opa! E quando eu caminho para cima, eu estou caminhando aqui, eu não vou ter ninguém para andar para o lado aqui, igual teve o 3. Ó. O 3 andou uma casa, não precisa. E aí, depois que você colocou isso, você pega uma régua e liga os pontos. Esse é o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Aí você vem cá, ó, escreve aqui. F de x igual a x mais 2. Pronto. Está feita a nossa função. Você volta com ela sem y, tá? Você só usa o y para você encontrar quais valores de x e de y aqui no nosso gráfico. Mas depois você volta para a função. F de x igual a x mais 2. Pronto. Você faz a função. Beleza? Vou ajudar você a fazer algumas. Esse exemplo aqui, aqui tal, que você copiou, eu não vou fazer ele aqui agora, eu vou fazer das atividades, que eu acho que é interessante. Eu vou fazer todas com vocês, porque na aula que vem, teremos a nossa atividade avaliativa final. E é interessante a gente saber fazer alguns gráficos aqui, porque eles vão estar lá na atividade avaliativa, para você fazer. E o primeiro gráfico que a gente tem que fazer, que é o f de x igual a x. Ok, vamos ver se dá para fazer tudo aqui, acho que dá certo. F de x igual a x. Lembrando dos 5 passos que você tem que seguir. Primeiro, você vai chamar a função f de x igual a x de y igual a x. Então, o primeiro passo, y igual a x. Eu vou fazer de vermelho, fica mais fácil. Então, y igual a x. Certo? Eu vou colocar uma tela em branco aqui, que aí fica mais tranquilo a gente mexer, porque fica melhor para visualização. Só um minutinho. Então, estamos aqui. Primeira função, f de x igual a x. Beleza. Então, o primeiro passo que a gente tem que seguir, que a gente está dizendo aí no texto, chamar f de x igual a x. Ou chamar f de x igual a y, né? Então, vamos fazer isso. Onde tiver f de x, eu vou colocar y. Então, vai ficar y igual a x. Certo? Primeiro passo. Beleza. O segundo passo que a gente tem, a gente vai colocar... vou colocar assim, segundo, primeiro passo, tá? Vou colocar só agora no primeiro. Depois, na letra B, eu não vou colocar primeiro, segundo passo, não. Você já vai seguir na sequência. Então, eu vou escolher um x aleatório, que vai ser o nosso x1. Né? Vou escolher x igual a, sei lá, 0, por exemplo. Se eu escolher x igual a 0, eu vou ter a seguinte situação. Y não é igual a x, então y também vai ser 0. Porque eu venho cá e troco o x por y, né, o x pelo valor que eu coloquei, então y vai ser 0.
Terceiro passo é escolher um outro x, que não pode ser o mesmo, né? Vou escolher um valor negativo, menos 1, por exemplo. Se x é igual a menos 1, y também vai ser menos 1. Ok? Isso também vai ser menos 1. E aí, o que acontece? Nós agora vamos fazer o quarto passo. O quarto passo é montar a tabelinha, né? Nossa tabelinha de valores. Então, a gente desenha aqui, ó. Né? Monta aqui a tabelinha. Você também poderia colocar outros valores. Tá? Você pode, não precisa ser só isso daqui. Por exemplo, se você quisesse chamar x de 1, aí daria y igual a 1. Acho que vou trocar esse segundo passo aqui. Não, vou deixar assim. Que eu tenho que mostrar um negócio. Então, você poderia dar essa forma, certo? Então, eu vou até colocar aqui, ó, como um opcional aqui. Um ponto opcional, certo? Não é obrigatório você fazer esse ponto opcional. Mas eu vou colocar ele aqui, tá? Então, é opcional. Se você quiser colocar. Aí aqui, ó, você tem x. E aqui você tem y, que é igual a f de x. Certo? Termina um pouco essa letra aqui. Cadê aqui? Ok, agora vai dar certo. Aí. E aí, o que acontece? Nós descobrimos alguns valores, né? Então, para x igual a 0, y também foi 0. Então, x igual a 0, nosso y foi 0. Agora, para x igual a menos 1, o y também foi menos 1. Se você fosse colocar esse valor opcional aqui na tabela, também daria certo. E aí ficaria assim, ó. Vou mostrar para você. De novo, vou repetir. Não é obrigatório colocar, tá? Com 2 valores você consegue montar o gráfico. Mas se você quiser colocar mais de um valor, não tem problema. Então, para x igual a 1, temos y igual a 1 também. Tá? Então, agora vem a etapa mais tranquila. Né? Agora é montar o gráfico. Então, aqui temos o eixo y e o eixo x. Beleza. Aí, o que eu venho cá fazer? Eu venho cá colocar os valores. Ó. Então, aqui, 0. Como sempre, né? Vou colocar um pouco mais distante, porque dá certo. 1, 2. Coloque valores aqui, ó, que sejam apropriados para cá, ó, de acordo com a tabela. Você tá vendo que você vai usar só 0, menos 1 e 1? Então, para que você vai encher aqui de até 9? Você não vai usar até 9. Então, aqui você coloca que é x, e aqui você coloca que é y. Para cima aqui, ó, é sempre os positivos. Para baixo, ou para o lado aqui, sempre os negativos. Então, menos 1, menos 2, aqui também negativo, menos 1, menos 2, certo? E aí, agora a gente vai fazer aquele passo que eu falei para você. A gente vai marcar os pontos. Primeira coisa, você tem 0 em x, tá aqui. Você tem 0 em y. E aí é o ponto que eu queria mostrar para vocês. Você está vendo que você não consegue nem andar para cima nem em y, nem para o lado em x? Então, o ponto é exatamente o meio aqui do gráfico. Esse ponto é chamado ponto de origem. Tá? Sempre na matemática que você for mexer aí, com os gráficos, sempre vai ter esse ponto de origem. Tá? Ele passa pela origem. Esse 0, 0 aqui. 0 em x, 0 em y. Tá? É interessante você lembrar disso, porque isso aí cai muito em provas e tudo mais. O que é a origem? A origem é o ponto em que o x e o y se encontram. É o ponto 0, 0. Pronto. Certo? Vamos agora para a segunda marcação. Menos 1 e menos 1. Então, você tem cá, menos 1 em x, é aqui, né?
Você desce até o menos 1 no y, ó. Que é bem aqui. Ó, aí menos 1 y. Você liga aqui formando o quadrado. Aí no encontro dos dois, vem cá e põe uma bolinha aqui. Certo? Ah, tem que ser maior que as outras? Não, é porque aqui o meu é difícil de fazer a bolinha certinha. Ah, não, só uma bolinha aí tá bom. E agora, o opcional que eu marquei, eu vou marcar também 1 e 1. Então, 1 em x. Lembrando, é opcional. Não precisa você fazer mais que 2 pontos para você marcar, não, tá? Eu coloquei porque eu achei interessante. Se você quiser anotar aí, quando você for anotar para fazer, pode anotar, tá? Então, eu marquei o ponto. E agora, o que acontece? Você vem cá e traça a reta, passando por todos os pontos. A minha reta ficou fora, aí eu venho cá e ajeita. Por isso que precisa de régua, para você fazer a reta certinha. Tem que passar nos 3 pontos. Ok? Ó, certinho. Tá? Prontinho. Só ajeitar aqui. Ficar mais bonito o gráfico, né? Pronto. Aí você vem cá, pode anotar tanto aqui em cima como aqui embaixo. Perto da reta, você tem que anotar f de x igual a x. Escrever qual é a função que você fez. Pronto, está respondida a letra A. Isso é um gráfico de uma função, certo? Pausa o vídeo aí para você copiar, tá bom? Que eu já vou passar para a segunda. Ok, a letra B, eu sem querer já fiz ela no começo do vídeo. Então você pode voltar o vídeo e copiar, tá bom? A letra B já fiz, eu nem me atentei a isso. Fiz ela, fui explicar a matéria, já fiz ela, então você, por favor, volta para lá, tá? Vou fazer aqui a C, então. A C é f de x igual a 2x mais 2. Então, vamos fazer aqui. Primeiro passo. Lembra que eu falei que eu não vou ficar escrevendo primeiro, segundo, terceiro? Não, eu já vou fazer direto. Então, vou chamar aí a função de y igual a 2x mais 2, certo? Aí eu vou escolher um valor de x. Então, eu vou escolher o valor de x 1, por exemplo. Se eu tiver 1, eu vou ter o y, que é 2. Lembra, entre a letra e o número é uma multiplicação. Então, 2 vezes 1 mais 2. E aí, nós vamos ter a seguinte situação. Y vai ser 2 vezes 1 é 2. Mais 2, isso é 4. Então, o meu y vale 4. É um valor de x aí que eu escolhi. Vou escolher outro valor. X, por exemplo, é menos 2, por exemplo. Então, eu vou ter y, que é igual a 2 vezes... Ó, toma cuidado agora. Por quê? Porque esse menos 2, esse menos do x, não pode misturar com esse vezes. Então, põe a parêntese na sua conta. Importantíssimo você colocar o parênteses aqui, que aí você vai conseguir fazer, certo? Então, continuando aqui, vamos ter y igual multiplicação de números que tenha sinais. Então, você vai ter que fazer mais vezes menos. Então, lembra que o número que está sem sinal é mais. Então, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 mais 2. Devo 4, paguei 2 e ainda continuo devendo 2. Certo? Ok? Bom, agora eu vou montar a tabela com esses dois valores. Então, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora vamos cá, né? X y igual a f de x. Beleza. O primeiro ponto, então, eu tenho para x igual a 1, eu encontrei y igual a 4. Para x igual a menos 2,
eu encontrei y igual a menos 2 também. Certo? Então, esses são os valores aí que a gente encontrou. Então, agora a gente vai fazer o gráfico. Então, para cá e para cá. Vou colocar aqui os números. Vou colocar eles agora bonitinho. Lá, né? Vou fazer assim, ó. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui no meu é diferente, é difícil escrever. Aí, agora vai ficar certinho. Assim que eu quero. E agora vamos colocar os números em y, né? Então, os números em y serão 4. O zero já está ali, né? Então, menos 1. Menos 2. Aqui ficou bem distante. 5. Beleza. Então, vamos marcar os pontos? Vou marcar os pontos aqui. Então, eu tenho x igual a 1, aqui. Ah, faltou escrever um negócio aqui, ó. Y e x. Então, vamos lá. Para x igual a 1, que está bem aqui, y é 4. Então, eu levo lá no 4. Ó. Então, aqui e aqui. Então, vem cá e passo o ponto. Pronto. Passei o ponto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho x igual a menos 2, que é esse valor, e vai até no menos 2 lá embaixo do y. Aqui ficou um pouco baixo, né? Vamos fazer mais para cá. Tenta fazer o mais reto possível, para, quando você for ligar os pontos, conseguir ligar os pontos, porque senão ele não liga, não. Então, vamos ligar os pontos aqui, ó. Aí. Prontinho. A função está montada. Então, essa função aqui é f de x igual a 2x mais 2. Belezinha? Copiem aí, por favor. Pausa o vídeo que você copiar, tá? Ok, você já copiou, então vamos continuar. Letra D agora. Letra D é a seguinte. F de x igual a 3x mais 1. Ok? Observe que todas essas funções são funções do tipo ax mais b. Funções que não forem desse tipo não são funções afins. Você tem que lembrar disso por causa da atividade avaliativa final, tá? Tá? É preciso você lembrar dessa situação. Certo? Principalmente os gráficos da função. Tem uma dessas funções aí que está lá na atividade avaliativa. Então, vai se preparando, tá? Eu coloquei uma dessas 4 aí, dessas perguntas aí. Tá? Uma delas está lá para você fazer. Belezinha? A atividade avaliativa que eu estou dizendo para vocês, ela é como se fosse um resumão de tudo que a gente estudou. Então, desde o começo do bimestre, lá com simbologia matemática, aí veio passando para conjuntos, né? Noção de conjunto, subconjuntos, união, interseção, intervalos. Intervalos não teve atividade, mas pelo texto você consegue fazer lá o que eu vou perguntar. Ele pergunta os tipos de intervalos. Pelo texto que eu passei, você consegue fazer.
E aí vem a definição de função, que é uma função e tudo mais, que seria função afim. Então, é isso que é o conteúdo da atividade avaliativa, certo? Para você estudar aí, bacana. Professor, eu vou poder olhar no caderno para fazer atividade avaliativa? Sim, você poderá olhar o caderno. E ela é de consulta mesmo. Consulte seu caderno, você vai conseguir fazer ela através de tudo aquilo que você fez no seu caderno. Se seu caderno está beleza, em dia, você vai tirar 100 de boas. Se não está, você vai ter que pesquisar na internet, ter que procurar, certo? O tempo da atividade vai ser na quinta-feira, vai ser das 7 às 8, das 7h15 às 8h15, né? Que é o tempo da atividade avaliativa. E como a Eliane falou, ela tem que ser entregue o mais rápido possível. Então, até no máximo sexta-feira, né? Por quê? Porque nós temos que fechar a nota, né? E semana que vem a gente já vai estar fechando as notas em recuperação e tudo mais. Então, quem está deixando para a última hora aí, aperta o passo, porque está acabando o tempo, tá? Vamos lá, então, para a última atividade de hoje. Então, y igual a 3x mais 1, certo? Para fazer essa daqui, nós vamos ter que colocar valores de x, né? Eu vou te dar uma dica. Sempre coloque algum x valendo zero. Por quê? Porque geralmente ele zera o x, e aí fica mais fácil de você fazer a conta. Por exemplo, quando eu colocar zero aqui, olha o que acontece. O y vai ser 3 vezes zero mais 1. E aí fica mais fácil do que multiplicar por menos, multiplicar por mais e tudo. Fica mais fácil você fazer assim. Porque aí fica y igual a 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Olha que é fácil. Então, pelo menos um dos x você coloca zero. Beleza? Y. O outro x. Vou colocar um valor aí. Menos 1. Vou colocar 1. Aí eu vou ter y igual a 3 vezes 1 mais 1. Opa, mais 1. Não é 13 não. Tem o y que é igual a 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então agora eu vou montar a tabela. Minha tabelinha. Então vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenho x, y. Aqui eu tenho x. Aqui y igual a f de x. Primeiro valor de x que eu encontrei, eu coloquei 0, né? Encontrei 1. E o valor de y, o outro x, coloquei 1, encontrei 4. Beleza. Agora vamos fazer o gráfico. Vou fazer ele maior, porque o outro quase não deu para colocar o 4 ali, né? Como eu não tenho valores negativos, eu vou pôr sim. Vou colocar poucos valores negativos aqui. Eu nem vou usar muito valor negativo. Uso mais os positivos, né? Opa! Sai fora assim. 1, 2, 3, mais assim por diante. E aqui, nós vamos ter 4, 3, 2, 1. Aí. Aqui eu tenho o valor de y. Que é y. E aqui é x. Certo? Beleza. E agora vamos ter que marcar os pontos, né? Então, quando o x é 0, eu tenho que subir até o 1 no y. Então, aqui, ó, tem o 0 aqui. Não posso andar para frente aqui. Por quê? Porque aqui eu estou andando em x. Vou ter que subir. Não vou subir para y. Então, tem o 0. E aqui no 1, né? Lá, 0 em x, 1 no y. Então, o ponto é em cima do eixo. O ponto é aqui. Em cima do 1. Agora, quando o x é 1, o y é 4. Então, ó, quando o x é 1, eu subo até o 4. Então,
aqui. E eu vou lá e marco o ponto. Beleza. Agora, vem cá com a régua e marco a reta. Você pode ultrapassar a reta, ela ultrapassa os pontos, tá? Não tem problema. Ultrapassa aqui. Ó, faça direitinho, tá? Para ela ficar certinho. Vou traçar os pontos certinho. Aí, pronto. Olha que beleza de gráfico. Então, a nossa função é essa. E aí, a gente chama ela de f de x igual a 3x mais 1. Pronto. A função afim sempre será uma reta, tá? Por isso que eu coloquei no final da atividade aí, uma observação antes da atividade 10, que ela sempre forma uma reta. Então, se você, por um acaso, ver uma curva, por exemplo, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Por exemplo, copia aí, tá? Que eu já vou apagar para mostrar aqui. Pausa o vídeo. Ok. Então, vamos mostrar aqui rapidão. Se fosse uma curva, o que seria uma curva? Vou mostrar aqui para você. Ó. Seria o seguinte. É que meu computador não quer me ajudar, não. Ó, seria algo no tipo assim, ó. Como se fosse uma parábola mesmo. Uma parábola passando, ou uma curva assim, ó. Tá? Se forem curvas, não são funções afim. São funções do segundo grau que a gente vai estudar no próximo trimestre. Tá bom? Então, curvas assim você não considera. Beleza. Por hoje é só, né? Desculpa o vídeo grande aí, mas é porque eu tinha que explicar bem explicadinho para você entender. Tá bom? Valeu, até a próxima.